Tudo bem com vocês? Bom dia! Aqui é a professora Maria Luísa e hoje nós vamos falar sobre a soma dos ângulos internos e externos de um polígono. Então, primeiro vou apresentar para vocês os objetivos da nossa aula. Determinar a soma dos ângulos internos de um polígono e determinar a soma dos ângulos externos de um polígono também. Vamos só relembrar da aula passada os elementos de um polígono. Então, aqui eu desenhei um polígono de 5 lados, no caso pentágono. Eu coloquei aqui para vocês quais são os vértices, então, vértice A, B, C, D e E. Determinei também os lados, né, que são segmentos de reta que unem dois vértices consecutivos, então nós temos os lados AB, BC, CD, DE e EA, 5 lados. Os ângulos internos A, B, C, D e E. Os ângulos externos A1, B1, C1, D1 e E1. E por fim, pessoal, coloquei aqui também as diagonais. Lembra da definição de diagonal? Que é um segmento de reta que liga dois vértices que não são consecutivos. Então, nós temos as diagonais AC, AD, BD, BE e CE. No caso, lembrando que o pentágono é o único polígono que possui o número de lados igual ao número de diagonais, no caso 5. Como que eu determino a soma dos ângulos internos de um polígono? Aqui a gente vai começar pegando do triângulo, para depois generalizar. Então, eu tenho o triângulo. Nesse triângulo, eu coloquei os ângulos internos, de medida A, B e C. Depois, o que nós fizemos? Nós traçamos uma reta paralela, essa reta S, é paralela à reta que passa pelo lado AB do meu triângulo. Então, aqui, eu tenho o lado AB. Se eu pegar uma reta que passa pelo lado AB, ela vai ser exatamente paralela à reta S. E aí, pessoal, o que a gente vai poder observar? O ângulo C1, ele tem a mesma medida, ó, o ângulo C1, ele tem a mesma medida que o B. Por quê? Porque eles são ângulos alternos internos. E eu sei que os ângulos alternos internos são congruentes. A mesma coisa acontece com o ângulo C2 e o ângulo A. Eles são congruentes. Por quê? Porque eles são ângulos alternos internos. Aí, pessoal, o que a gente vai observar agora? Porque eu não sei que a soma é igual a 180. Mas observem os ângulos C2, de medida C2, C e C1. Eles estão formando um ângulo raso, um ângulo de meia volta. Então, quer dizer que a soma das medidas desses ângulos tem que ser igual a 180. Quando eu efetuo a substituição dessas equações na terceira equação, o que eu vou ter? Que a soma da medida dos ângulos A, B e C, que são os ângulos internos do meu triângulo, é igual a 180. Então, eu acabei de comprovar que a soma das medidas dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre igual a 180 graus. Agora, pessoal, eu vou generalizar para um polígono convexo qualquer, de N lados. O que eu tenho aqui? Eu tenho um triângulo, um quadrilátero e um pentágono. Como que eu faço para determinar, a partir da soma dos ângulos internos de um triângulo, a soma dos ângulos internos de qualquer polígono? Eu vou traçar diagonais a partir de um vértice. Então, ó, eu vou traçar todas as diagonais partindo de um único vértice. No caso, se eu for olhar aqui para o meu quadrilátero, eu estou pegando, por exemplo, o vértice E e estou traçando a diagonal possível, que é apenas uma. Quando eu traço essa diagonal, o que acontece? Eu estou dividindo o quadrilátero em dois triângulos. Se eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, então aqui a soma dos ângulos internos de um quadrilátero vai ser 2 vezes 180. Por isso que na fórmula,
aqui aparece n menos 2 vezes 180, porque n é o número de lados do meu polígono. Só que quando eu coloco n menos 2, eu tenho a quantidade de triângulos que eu formo ao traçar todas as diagonais partindo de um único vértice. Aqui no quadrilátero eu tenho 4 lados, só que ao dividir, ao traçar as diagonais partindo de um único vértice, eu consigo dividir esse quadrilátero em 2 triângulos. Então, aqui, se eu substituir o n por 4, 4 menos 2 igual a 2. 2 vezes 180 vai me dar qual é a soma dos ângulos internos de um quadrilátero. A mesma coisa acontece com o meu pentágono. Se eu pego aqui esse vértice e traço as diagonais possíveis a partir dele, eu vou dividir meu pentágono em quantos triângulos? Eu vou dividir meu pentágono em 3 triângulos. E aí, aqui não poderia ser número de lados vezes 180. Por quê? Porque no pentágono eu não tenho 5 triângulos, eu tenho 3. Por isso que ficou n, que é o número de lados, menos 2, no caso aqui do pentágono, 5 menos 2, 3, que é a quantidade de triângulo que eu consegui dividir o meu pentágono, isso tudo vezes 180. Por quê? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180. Então, todas as vezes que eu quiser calcular a soma dos ângulos internos de um polígono convexo qualquer, é só substituir nessa fórmula, em que n é o número de lados do meu polígono. Eu quero calcular a soma dos ângulos externos de um polígono. Aqui no caso, eu peguei um hexágono, mas poderia ser um outro polígono qualquer que a gente conseguiria provar qual é a soma dos ângulos externos do polígono. Então, aqui eu tenho os ângulos internos, né, do meu polígono, ângulo A, B, C, D, E e F. E os ângulos externos, A1, B1, C1, D1, E1 e F1. Pessoal, observem que o ângulo interno com o seu ângulo externo, eles são o quê? Suplementares, ou seja, a soma vai ser igual a 180. Então, todo o ângulo interno com o seu ângulo externo vai ser suplementar. Por isso, eu posso escrever que A1, A mais A1, B mais B1, C mais C1, D mais D1, E mais E1 e F mais E1, eles são, a soma vai ser sempre igual a 180, porque eles formam ângulo raso. O que eu vou fazer? Eu vou efetuar a soma de todos os ângulos do meu polígono, tanto os ângulos internos quanto os ângulos externos. Então, aqui eu coloquei A, B, C, D, E, F, que são os ângulos internos, e A1, B1, C1, D1, E1 e F1. Isso vai ser igual, pessoal, a n, que é o número de lados, no caso, hexágono, né? São 6 lados, vezes 180. Por quê? Porque eu estou vendo que eu estou formando 6 ângulos rasos, por isso que ficou n vezes 180. Pessoal, escrevi aqui uma equação, né? Soma dos ângulos internos mais a soma dos ângulos externos igual a 180. Só que eu sei que a soma dos ângulos internos é n menos 2 vezes 180. A gente acabou de provar nos slides anteriores. Então, na minha formulazinha, onde aparece SI, que é a soma dos ângulos internos, eu vou colocar o quê? N menos 2 vezes 180. E agora vou resolver a minha equação. Vou apagar aqui para ficar um pouco mais claro, ó. Eu vou resolver a minha equação. Resolvendo a minha equação, o que eu vou fazer? Eu vou fazer distributiva aqui, porque é 180, n menos 2, que multiplica 180. 180 vezes n, menos 2 vezes 180, menos 360. Copiei o restante da minha equação. Se eu quero determinar qual é a soma dos ângulos externos do meu polígono, eu tenho que isolar essa incógnita. Eu tenho que deixar ela isolada, no caso, no primeiro membro. Então, eu deixei aqui, ó, soma dos ângulos externos é igual. Aqui já tinha no segundo membro 180 menos n, e o menos 180 vezes n
E o 360, que estavam no primeiro membro, passaram para o segundo membro. O 180 vezes n, que era positivo, passou negativo, e o 360, que era negativo, passou positivo. Pessoal, aí eu posso cancelar, né? Tá vendo que eu consigo cancelar? Mais 180n com menos 180n, eu cancelo. Então, esse E é igual a 360. Por isso que eu posso garantir que em qualquer polígono, a soma das medidas dos ângulos externos é sempre igual a 360 graus. Primeiro exemplo. Determine a soma das medidas dos ângulos internos de um heptágono. Primeiro, eu preciso definir quantos lados tem um heptágono. A gente sabe que o prefixo hepta quer dizer 7. Então, um polígono que se chama heptágono é um polígono que tem 7 lados. Aí basta eu substituir. A fórmula que me dá a soma dos ângulos internos é dada por SI é igual a n menos 2 vezes 180. Como se trata de um heptágono, n é igual a 7. Substitui o n por 7. 7 menos 2, 5. 5 vezes 180, 900 graus. Então, a soma dos ângulos internos, do meu heptágono é igual a 900 graus. Segundo exemplo, determine a soma das medidas dos ângulos A. A soma das medidas dos ângulos internos de um polígono é 1260. Qual é esse polígono? É exatamente o contrário que eu acabei de fazer. No exemplo anterior, eu tinha o número de lados e determinei a soma dos ângulos internos. Agora, ele me deu o valor da soma dos ângulos internos. O que eu vou fazer? Vou substituir. No lugar de SI, vou colocar o valor da soma dos ângulos internos, que é 1260, e vou resolver a equação. O 180 que está multiplicando passa dividindo, 1260 dividido por 180 é 7, o 2 que está negativo passa positivo, 7 mais 2 igual a 9. Pessoal, qual é o nome do polígono que tem 9 lados? Eneágono. Então, eu acabei de descobrir que o polígono cuja soma dos ângulos internos é igual a 1260 é o eneágono. Exemplo 3. Determine a medida do maior ângulo do polígono da figura. Aqui nós temos, pessoal, um triângulo. E aqui eu tenho os ângulos internos de medida x, 2x mais 10 e 50 graus mais x. Primeiro eu vou calcular qual é a soma dos ângulos internos desse triângulo. A gente já sabia que era 180, mas eu substituí aqui na fórmula só para a gente verificar que ela vale para qualquer polígono. Depois, pessoal, o que eu vou fazer? A soma dos ângulos internos do triângulo é igual a 180. No caso aqui, eu não tenho a medida dos ângulos internos, então eu vou substituir os valores que me foram dados. O ângulo B de medida x, o ângulo A de medida 50 mais x e o ângulo C de medida 2x mais 10. Se eu somar essas três medidas, o resultado tem que ser igual à soma dos ângulos internos do meu triângulo, que é de 180 graus. O que eu vou fazer? Resolver a equação. Pessoal, 1x mais 1x, 2x, 2x mais 2x, 4x. Aqui, 50 graus mais 10 graus, 60 graus. O 60, que era positivo, passou negativo, né? Porque eu quero isolar a minha incógnita x, ficou 4x igual a 120. O 4 que estava multiplicando passou dividindo, 120 dividido por 4 igual a 30. Acabou o meu probleminha? Não, porque ele não pediu o valor do ângulo de medida x. Ele quer que eu determine o valor do maior ângulo deste polígono. Então, eu verifico que o ângulo B mede x, ou seja, 30 graus. O ângulo A, que mede 50 mais x, vai ficar 50 mais 30, que é 80. E o ângulo C, que mede 2x mais 10 graus, vai ficar 2 vezes 30, 60, mais 10, 70. Ou seja, o ângulo de maior grau é o ângulo A, de medida 80 graus.
Pessoal, então essa nossa aula foi sobre soma dos ângulos internos e externos de um polígono. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, eu estou à disposição no Google Sala de Aula ou no nosso próximo encontro no Hangout. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.